Olá, pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo da minha série Desvendando o Sistema de Imigração Canadense. Eu sou Marina, consultora de imigração regulamentada e imigração canadense, e tô aqui para te dar algumas informações sobre o funcionamento do sistema de imigração canadense para te ajudar, mesmo que você esteja fazendo o processo com um consultor como eu, para você ter o máximo de informações possíveis, ok? Então, quando a gente olha aqui, a gente está no site da imigração canadense, que é o IRCC, Immigration Refugee Citizenship Canada, que é o departamento responsável pelo processamento, regras, leis, enfim, relacionados a tudo que lida com imigração. Quando a gente entra aqui, essa é a página principal. Você tem aqui em cima também a opção de olhar ele em francês, né? E muitas vezes a gente usa a extensão no browser para poder traduzir ele na língua de origem. Então, no vídeo anterior, a gente falou de vistos de turismo e ETAs, que é o Electronic Travel Authorization, e hoje eu quero falar com vocês sobre permissões de trabalho. Isso porque eu acho que é um tópico muito importante. Muitas pessoas têm interesse de vir para o Canadá para trabalhar, então é importante para vocês entenderem quais são as opções, ok? Então, veja aqui que existem tipos de permissão de trabalho diferentes, tá? E ele pergunta aqui para você, né? Então vamos lá, vamos descobrir que tipo de permissão de trabalho, se você precisa de uma permissão de trabalho, ou qual seria o procedimento. Então, eu quero vir para trabalhar, o que que eu preciso? Você vem aqui, find out what you need, né? Então, eu sou o aplicante principal, você tem outras opções aqui. Nada, né, então, assim, estou no meu país de origem, não preencho nenhuma dessas, opções aqui. Você, tem entre 18 e 35 anos e você tem, interested in a travel and work experience. Isso aqui ele está se referindo ao pessoal do International Experience Canada, que é, por exemplo, o visto do Working Holiday. Então, quem tem, por exemplo, aí um passaporte europeu, cidadania italiana, cidadania portuguesa, espanhola, tem direito a participar deste programa aqui. Então, por isso que ele pergunta. Então, vamos dizer que não, a grande maioria das pessoas não. Então, eu estou simulando aqui uma pessoa que está no seu país de origem, não tem nenhum vínculo e a cidadania dela não permite nenhum tipo de acordo, ok? Então, o que que ele fala? O que que eu quero fazer? Então, o que que você quer fazer no teu trabalho, né? Você é business person, você é um pesquisador na universidade, trabalha no sistema de saúde, tem várias opções aqui, né? Religião, esportes, eventos especiais, militar. Então, isso aqui, por que que ele pergunta isso aqui? Porque ele está se referindo às isenções de LMIA, eu vou explicar daqui a pouco o que que é. Então, vamos dizer que other, né? Então, não me encaixa em nenhuma dessas opções aqui. Então, o que que ele fala? Ele fala assim: você precisa de uma permissão de trabalho que vai ser, específica para um empregador, e que o teu empregador, ele precisa de uma LMIA. Então vamos explicar o que que é isso aqui. O que que é LMIA? A LMIA é a Labor Market Impact Assessment. Ela é um processo onde o empregador canadense tem que fazer uma verificação de elegibilidade. Então, ele tem que demonstrar que ele tentou recrutar, ou necessariamente não, alguns programas são isentos disso, mas ele tem que obter autorização do governo canadense, porque é justificável naquele contexto dele ali a contratação de um estrangeiro. Se a gente voltar, e ele vai falar assim também: se você vai trabalhar em Quebec, você também precisa do CAQ, que é o certificado da aceitação do Quebec. Então, é um processo que ele é feito juntamente com o governo federal e o governo do Quebec. Então, a grande maioria das pessoas vai passar por isso aqui. O que, que ela precisa? Uma oferta de trabalho. Então, o primeiro passo seria você entrar em contato com empresas, né? Olhar vagas de trabalho, que podem ser pelo site do Job Bank, Indeed, pode ser através de agência, porém, tome muito cuidado com questão de agência,
Porque precisa entender que no Canadá, o recrutamento de trabalhadores, ele é pago pelo empregador. Se tiver alguma agência que estiver cobrando você pela busca de emprego, você corre, que é fraude, tá? Porque no Canadá, quem paga pelo recrutamento é o empregador. Então, a grande maioria das empresas vai passar por esse programa para você, então, chegar no Canadá com um visto de trabalho fechado. O que que significa isso? Que essa tua permissão de trabalho, ela explica aqui, ó, vem com o nome do empregador e também vem com a localização, né? E a função. Então, ela é bem específica para a função, o empregador, a localização e a duração. Isso que a gente chama de visto de trabalho fechado. Existem também, então, se a gente voltar lá naquela nossa lista, né, das perguntas que ele fala, então, por exemplo, aqui, ó, a French speaking or bilingual skilled worker who plans to work outside Canada. Então, uma pessoa que fala francês, que pretende trabalhar fora da província de Quebec. O que que acontece? Né? Isso aqui é uma isenção de LMIA. Então, você precisa de um empregador, de uma oferta de trabalho, mas você não precisa de uma LMIA. Então, o que que acontece? Existem códigos de isenção de LMIA. Vamos lá olhar eles? Eu acho que eles não estão aqui. A lista de isenção de LMIA. Então, o que que acontece? No Canadá, existem 2 programas principais. O primeiro programa é o Temporary Foreign Worker Program, que ele é liderado pelo ISTC, que é o departamento responsável pelo desenvolvimento de emprego e etc. E tem o International Mobility Program. No International Mobility Program, você tem acordos entre países, você tem acordos entre o Canadá e províncias, você tem funções específicas. Então, essas profissões, essas ofertas que estão listadas aqui, elas fazem com que o empregador ele não precise pedir a LMIA e fazer todo aquele processo de justificativa de que ele vai contratar de por que ele vai contratar um trabalhador estrangeiro, porque já é definido, né, então pelo governo, que aquilo que está listado aqui é interessante para o Canadá. Então a gente vai ver várias opções, são mais de 80 códigos de isenção de LMIA. Então você tem, por exemplo, dar alguns exemplos aqui interessantes. Então, o CUSMA. CUSMA é um acordo, né? O acordo da América do Norte. Então, você tem profissionais, por exemplo, do México e dos Estados Unidos que podem vir trabalhar no Canadá. Você tem também os acordos entre outros países. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Peru, o Chile, a Colômbia, né? E cada um deles. A gente tem também, então, o Brasil é possível a gente fazer a troca entre empresas, tá? Então, por exemplo, um trabalhador que trabalha no Brasil para uma empresa que existe aqui no Canadá, são funções específicas, tá? Não é qualquer função que pode ser transferida, mas algumas funções podem ser transferidas. Então, a pessoa poderia ser transferida para o Canadá, para então exercer a função dela aqui. Tem também o pessoal, por exemplo, que já está no processo de residência permanente, então esses códigos de isenção aqui para o pessoal que está no processo de residência permanente. Esse aqui é aquele que eu falei da dupla cidadania, né, que é o International Experience Program. Então, se a gente entra nele aqui, ele vai ter a explicação de quem pode participar, então Working Holiday, né? E aí depois a gente pode olhar a página do Working Holiday também e tem uma lista de mais de 35 países que são participantes. Você tem aqui, ó, por profissões, então algumas profissões específicas. Aqui, ó, tem aquele que eu falei. Esse aqui é Intra-Company Transfer. Então, o pessoal, por exemplo, do Brasil, consegue participar se for conhecimento específico, tá? Ou se forem, por exemplo, executivos, gerente, sênior, então ele consegue também participar, mesmo o Brasil não fazendo parte daquela lista de países de acordos. Então, aqui, por exemplo, o pessoal que trabalha num programa de filmagem, está participando de alguma filmagem de algum filme.
o pessoal que vem reparar algum produto aqui, né, então, assim, tem várias situações que são bem específicas, né, esse aqui é o pessoal que pediu residência permanente, por exemplo, pelo Express Entry, você tem o BOP, que a gente chama que é o Bridging Open Work Permit, o pessoal do Quebec, né, então aqui o A73, que é o pessoal que já tem um certificado de seleção do Quebec e se encontra no Quebec. Então, tem algumas possibilidades aqui. Esse aqui, por exemplo, que é o de atletas e de treinadores, é bastante utilizado para o Brasil, porque o Brasil tem uma expertise, por exemplo, no futebol, no vôlei, no jiu-jitsu. Então, a gente consegue utilizar esse código aqui. E o pessoal dos acadêmicos também a gente usa bastante com os brasileiros, pesquisa, enfim. Então tem várias opções. Aqui, ó, a opção que a gente estava falando mais cedo, que é o Francophone Mobility. Então, nessa página aqui, a gente tem todas as explicações de cada um. O pessoal que vem, por exemplo, para trabalhar numa igreja, para trabalhar numa sinagoga, que vem trabalhar na caridade. Então, essas pessoas são basicamente isentas de terem que pedir aquela LMIA. Então, bom, você recebeu uma oferta de trabalho, tá? Você fez contato, você está no seu país de origem, você fez contato com o empregador e você recebeu uma oferta de trabalho. Aí o empregador vai determinar que caminho que ele tem que seguir. Ele tem que pedir uma LMIA ou ele não tem que pedir uma LMIA porque ele é isento de alguma maneira. Então, essa parte nós já determinamos. Qual que é o próximo passo? É a gente fazer o pedido do visto de trabalho em si. Então, aqui a gente tem as opções de como você pode fazer. Então, aonde que eu estou? Eu estou fora do Canadá, então ele vai te explicar o que que você precisa para fazer o teu pedido de visto de trabalho, ok? E isso é muito importante, porque, obviamente que o sucesso do teu planejamento vai daquele visto de trabalho inicial, tá? Então, normalmente o processo ele é feito online. Então, se a gente escolher o país aqui, então, por exemplo, estou escolhendo o Brasil porque eu estou falando aqui em português com vocês, mas poderia ser feito de qualquer país, né? Então, você tem as instruções, você vai criar uma conta online, tá? Você vai ler aqui quais são os documentos necessários para o Brasil. Então, o que que a pessoa que está fazendo um visto de trabalho do Brasil vai precisar? Então, vai ter os formulários, né? Vai precisar do passaporte. A permissão de trabalho da pessoa só vai ser válida até a data de expiração do passaporte. Então, se você está aí num processo de recrutamento com um empregador canadense e o teu passaporte está para expirar, você já renova antes de fazer o processo. Se não dá uma dor de cabeça, chega aqui com permissão de trabalho curta, e aí tem que pedir prolongação, e aí isso interfere na tua possibilidade de viajar, isso interfere na tua cobertura de saúde, enfim. Então, o que que você vai precisar? Da tua oferta de trabalho, e evidência que você cumpre as qualificações daquela oferta, tá? Isso aqui é o ponto onde eu vejo as pessoas mais serem recusadas os vistos de trabalho. O que que significa isso? Você precisa de cartas de referência. Ele fala aqui, ó, employment reference, outlining previous jobs and job duties. No Brasil é muito comum as empresas darem uma carta que é assim: confirmo que fulano de tal foi funcionário nesta empresa da data tal, data tal. Mas não fala que cargo, não coloca a descrição da função, que é isso que o Canadá quer ver. O que que você fez? Ah, eu fui auxiliar, mas eu fui auxiliar de quê? O que que você exerceu naquele período? É isso que vai demonstrar se você tem a qualificação para exercer aquela função, tá? E nessa parte aqui também entra diplomas, certificações, prova de inglês ou de francês, ou às vezes, nos casos, as duas línguas que são pedidas. Então, essa é a parte central do teu pedido de visto de trabalho, é demonstrar que você tem a qualificação necessária. Ele, inclusive, tem aqui no guia, ó, até uma descrição em português. Então, não é super difícil você entender o que que você vai precisar para o teu visto de trabalho, ok? Vamos voltar aqui, ele apagou as opções. Então, você vai ver o que que você vai pedir. Uma vez que você fez o teu processo, você vai, então, fazer a biometria, né? Então, essa é a segunda parte, e aí o teu processo vai para análise.
Vamos olhar aqui nas instruções quais os documentos que a gente precisa. Muito bem. Então, ó, lembra que eu falei da LMIA na isenção de LMIA? Que o documento que você precisa? Então, se você está fazendo uma LMIA isento de uma LMIA, você precisa desse númerozinho, uma oferta de trabalho que começa com A, que é o empregador que vai fazer, vai cadastrar no Employer Portal e vai te dar esse número. Se é um processo que precisa de LMIA, então você precisa da comprovação da LMIA, né? E cópia do contrato com o teu empregador, ok? Aí, prova de que você é elegível para exercer aquele processo, o teu currículo, as cartas de aprovação, as cartas de referência, com a descrição da função, prova de inglês ou francês, os teus diplomas, enfim. Se você está fazendo processo do Quebec, você vai ter também o CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Acompanhantes que estão vindo com você, se o teu processo aí, o teu contexto dá direito de você trazer, por exemplo, a tua esposa, o teu esposo como trabalhador, você vai colocar também os membros da tua família, né? E outros documentos que sejam pertinentes ali para o teu processo. Tradução. Todos os teus documentos precisam de uma tradução certificada, que não necessariamente precisa ser juramentada, mas ela precisa ser certificada, ok? Então você vai completar o teu processo, você tem os formulários aqui que são necessários, normalmente o processo é feito online. Se você está usando um representante, ele fala que quem que é um representante, quem que pode, né, então, quem que pode, te representar, enfim, você pode ter um representante não remunerado, mas se você remunerou a pessoa, essa pessoa precisa ser autorizada. Ele fala aqui das taxas que você vai pagar, então, para uma permissão de trabalho fechada, são 155. Se essa permissão de trabalho é aberta, você vai pagar os 155 mais os 100. A biometria por pessoa, e se você tem uma família pedindo junto, é só 170. Então, você não vai pagar 85 vezes 5, por exemplo, se for uma mesma família, né? Então, ele tem todo o guia aqui de informação para o trabalhador. Voltando aqui para a página principal, né, da página que fala, trabalhe no Canadá de maneira temporária, onde ele explica todos os tipos de processo, então qual tipo de permissão de trabalho que você precisa, ele fala aqui, ó, da PGWP, que é a permissão de trabalho para o pessoal que vem estudar, o International Experience Canada, pessoal que já fez residência permanente. Ele fala aqui também, do SIN, que é o SIN number que você precisa, o que acontece quando você está aqui como trabalhador, você precisa viajar, o teu status, então tudo isso é muito importante você entender quando você vem para o Canadá para trabalhar. E tem uma questão também, da questão dos direitos, né, o trabalhador estrangeiro, ele tem direitos, então ele tem uma opção aqui, ó, Report an Abusive Employer. E aí ele vai falar do quais são os direitos do trabalhador, né? Então, aqui algumas situações que acontecem, que às vezes o estrangeiro chega aqui e ele acha que é normal. Então, a pessoa está te ameaçando, a pessoa está ameaçando o teu status, você não tem direito de sair do trabalho, a pessoa reteve os teus passaportes, você não está recebendo o salário que você foi combinado, você não está fazendo o trabalho que foi combinado no teu contrato, na tua LMIA. Tá, então existem, maneiras de você denunciar e de você sair dessa situação, que a gente pode falar numa outra vez. Mas é importante você saber os seus direitos. Então, se a gente for aqui, ó, os teus direitos, a gente vai ter a página dos direitos. Então, quais os direitos do trabalhador temporário? Você tem vários direitos que são protegidos, né? Acesso à saúde, se você se machucou no trabalho, segurança, de trabalhar em um ambiente que não tem abuso, o que acontece se você perde o teu trabalho, como fazer para mudar de trabalho, em relação de alojamento, dependendo do processo, o empregador é obrigado a fornecer alojamento, não é para todo caso. Então tem várias informações que são importantes você saber, então o teu contrato de trabalho, tem tudo aqui escrito, então se você está aí num processo de visto de trabalho, você tem obrigação de ler isso aqui e se informar para que quando você chegar no Canadá, você, tenha uma experiência positiva, bacana, que a tua experiência de trabalho seja útil para você e que você tenha se sentido também, gratificado pelo tempo que você passou no Canadá.
É isso, termino aqui a nossa questão de vistos de trabalho. Espero que vocês tenham gostado de algumas dicas que eu dei. Não falamos em detalhes de todo o processo, porque a gente ficaria aqui várias e várias horas. Mas se você tem dúvidas, você pode colocar aqui no comentário. E se você quiser também chegar no link, a gente vai deixar postado aqui o link dos direitos do trabalhador estrangeiro. Até mais.